Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais uma leitura e comentário de uma mensagem psicografada. Esta mensagem foi psicografada por mim durante o trabalho espiritual realizado na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Essa mensagem foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2022. Trata-se de uma carta escrita por um espírito desencarnado para sua esposa, também desencarnada e que muito provavelmente ainda se encontra no plano espiritual. Como eu já comentei nos vídeos anteriores, no nosso trabalho de psicografia, os espíritos, eles se comunicam espontaneamente. Eles são trazidos até os nossos trabalhos espirituais para contar suas histórias ou parte das suas histórias. No caso da mensagem de hoje, o espírito comunicante escreve uma carta, mas é apenas a forma dele se expressar, é a maneira dele contar a sua história, é escrevendo essa carta para sua esposa, mas como nós poderemos ver, pode ser uma carta endereçada a qualquer um de nós. Vamos à mensagem? Querida Ana, o tempo passou e as folhas trazidas pela ventania encheram nossa varanda de recordações e lembranças. Nossa casa é cheia de passado. Um passado que nos primeiros tempos lentamente me escapou, se tornando cada vez mais fragmentado, até se esvair pelo ar e se confundir com tudo na infinitude do universo. Ah, quanta coisa a dizer! Quantas palavras silenciadas pelo medo ou teimosia! Quanto amor sufocado! Fomos deixando para depois das coisas mais urgentes. E agora, olhando as folhas secas que sobraram do extenso jardim, penso com o peito dolorido que quase nada ou muito pouco era de fato urgente. Tentamos consertar em vão as coisas que não necessitavam conserto. Talvez fosse da natureza delas serem imperfeitas diante da fragilidade do nosso querer inútil. E os filhos cresceram e muito pouco levaram de nós, do que queríamos que fossem ou que fizessem. Tornaram-se aquilo que já eram antes de nós. E ainda assim, agora, me enchem de orgulho por serem o que são, e não minha imagem espelhada. Quanta tolice e pretensão um dia pensar que eu os construiria, como se fosse possível aos abacateiros produzirem uvas ou maçãs. Quanta energia perdida em lutas que não eram nem minhas nem suas, tampouco nossas. Esquecemos de nós e não fizemos a pausa necessária ao reajuste. E nosso tempo passou. No final, já estávamos distanciados e ficaram as expectativas frustradas pelo que não aconteceu como planejado. E você se foi. Assisti você indo embora. Os filhos cada vez mais envolvidos com seus próprios pomares. Estive debilitado por muito tempo, mesmo após o corpo físico desfalecer, preso ao passado. Continuei na casa enfermo, apegado às frustrações e derrotas. Assisti sozinho e sem poder impedir o caminhão de mudanças que levou quase tudo, deixando apenas a cadeira na varanda, onde eu fiquei inerte. Tive tempo para refletir. Aceitei o fato de que negligenciamos os cuidados com nosso jardim, ignorando que na natureza a vida segue seu fluxo por si mesma. Um dia acordei estranhamente jovem novamente. Nosso pomar, que eu vi secando e morrendo, sufocado pelo mato, era novamente tomado de árvores verdes e cheias de viço. Corri pelas árvores e encontrei o pé de manga carregado de frutas e o de laranja repleto de flores.
Então reencontrei as lembranças daqueles primeiros dias juntos. Havia tanto amor, ainda em potencial, e tanta vontade de amar. Havia vida e sonhos. O calor do sol encontrava minha pele, me enchendo de energia. E o mundo era quase infinito em possibilidades. Então eu a vi como das primeiras vezes, envolta em um halo luminoso de amor. Um amor colorido e vivo, não o amor enlutado dos últimos dias. Sentia-me outra vez tomado pelo amor que a vida toda senti por você e pelos nossos frutos, nossos filhos e netos. Amor que não fomos capazes de realizar nem ao menos um quarto de toda a potencialidade que havia ali naqueles primeiros anos de cultivo, quando, negligentes que fomos, tentamos colher frutos apressadamente. E sem esperar que estivessem prontos, o pomar esgotado não atendeu nossas expectativas e deixamos de cultivá-lo. O amor, como as demais experiências, quase nunca vem pronto. É preciso cuidar, cultivar o solo, para que suas sementes germinem e deem frutos que se multipliquem. Hoje estou aqui escrevendo essas palavras para que você não se esqueça, para que você também recobre a lembrança quase perdida do começo, do nosso recomeço. Querida, é sempre tempo de recomeçar, de cuidar do pomar e das coisas as quais desejamos. Não adube a terra apenas com o sal das suas lágrimas, mas principalmente com o suor do seu trabalho. Procure a luz e não se esconda na escuridão, castigando a esperança dominada pelo medo. O tempo está passando e novos dias virão. Pelo Espírito, Ângelo. A vida é um sopro, passa num piscar de olhos. Nosso tempo aqui, encarnados no plano físico, é muito breve, se considerarmos que temos a eternidade toda à nossa frente. E como nós desperdiçamos nosso tempo com coisas que não são úteis e nem prazerosas, ou que nos dão a falsa sensação de uma felicidade fugaz. Quanto tempo, energia, dinheiro nós gastamos buscando algo que não nos acrescenta nada. Procuramos fora de nós coisas que não são importantes e não olhamos para dentro de nós, para o que realmente importa. Muitas vezes passamos uma encarnação inteira, 70, 80 anos, convivendo com o vazio, com a falta de sentido, nessa busca externa. Desperdiçamos nosso tempo valoroso com pequenas rusgas, conflitos desnecessários, discussões inúteis, competições tolas, vaidades. Muitos espíritos encarnam e desencarnam, carregando as mesmas pendências no que diz respeito a seus relacionamentos mais próximos, na intimidade do núcleo familiar. Nosso irmão Ângelo se comunica escrevendo uma carta para Ana, que foi sua companheira em vida, lamentando o tempo perdido, com coisas que após a maturidade, após o seu desencarne, ele percebe que tinham pouca importância e outras que não tinham importância alguma. Ele desencarna sozinho em sua casa, a casa onde viveu com a sua família, com a esposa e os filhos, e permanece ali, olhando os erros do passado, apegado às suas desilusões. As recordações de Ângelo são de uma vida sem grandes expiações, uma vida normal, um pai de uma família comum, mas que foi se afastando daquela família pelo fato deles não corresponderem às suas expectativas. E este foi seu grande arrependimento. Ele escreve essa carta para sua companheira, Ana, como um pedido de desculpas, assumindo as suas falhas. Tem uma música do Cazuza, chamada Blues da Piedade, que tem uma frase muito interessante, que vale a pena a reflexão.
ele diz: vamos pedir piedade para quem não sabe amar e fica esperando alguém que caiba nos seus sonhos. O Ângelo e a Ana reencarnaram com a sementinha do amor plantada em seus corações. Porém, este amor não veio pronto. Era preciso ser cuidado, cultivado, fortalecido em um esforço mútuo de ambas as partes. O amor, em qualquer tipo de relação, requer cultivo. Precisa ser cuidado, com tolerância, compreensão, altruísmo, respeito. O Ângelo se frustra por não ter as suas expectativas correspondidas. Ora, se nós não temos o controle nem mesmo sobre a nossa própria vida, que dirá sobre a vida dos nossos filhos ou dos nossos companheiros de jornada? Tem uma citação de Khalil Gibran, um escritor libanês, um filósofo, no livro O Profeta, que diz: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. E é essa consciência que devemos ter sobre nossos filhos, de desapego, de não pertencimento. Nós destruímos nossas relações com coisas desnecessárias, posicionamentos políticos inflexíveis, não aceitação da escolha dos outros, quer seja no campo da sexualidade, quer seja no campo profissional, das escolhas profissionais, na arrogância de pensar que nós sabemos qual é o melhor caminho. Nós precisamos entender a vida, esta vida terrena, como uma escola, uma passagem por um planeta em evolução, onde todos somos seres imperfeitos. Ninguém está aqui a passeio. Nenhum de nós está aqui para uma vida apenas de realizações e felicidades. Eu acredito que a felicidade possível, é relativa e tem muito a ver com fé, aceitação e resignação diante daquilo que não podemos mudar. É uma ilusão infantil acreditar que a nossa vontade é soberana. Quando pensamos assim, inevitavelmente iremos nos frustrar, quando não, nos revoltar. O Ângelo experimenta um final de vida solitário, porque não soube aceitar as diferenças. Ele queria ser respeitado, mas não respeitou. Permitiu que houvesse um distanciamento que não conseguiu reverter a tempo. Ele não soube cultivar o relacionamento com seus familiares. A intimidade, que é uma coisa boa, pode ter um lado ruim. Quando reservamos a nossa melhor parte, aquilo que de melhor nós temos, apenas para usar fora de casa, nos nossos relacionamentos sem tanta intimidade. Muitos saem de casa porta fora e colocam suas máscaras sociais necessárias, se tornando cidadãos exemplares, ótimos colegas de trabalho, pessoas admiradas no meio religioso, na vizinhança, mas quando retornam aos seus lares, à intimidade do seu lar, deixam essas máscaras e mostram o seu pior lado. Tornam-se pessoas de difícil convivência, ranzinzas, mal-humorados, deixando toda a paciência, tolerância, generosidade, gentileza para usar nos relacionamentos externos. Nosso amigo Ângelo ressente a passagem do tempo. O tempo que recebemos, este tempo que dispomos desta vida aqui e agora, é uma dádiva. O tempo é uma dádiva divina, dádiva preciosa que não podemos comprar, negociar, acumular. Reencarnamos com um tempo determinado para viver aqui e voltar ao plano espiritual, nossa verdadeira morada, de espíritos imortais em constante evolução. Emmanuel, com sua grande sabedoria, nos adverte para que não desprezemos o tempo, porque o tempo é um presente de Deus. E muitos de nós
como nosso irmão Ângelo, desperdiçamos o tempo com queixumes, reclamações, insatisfações, postergações. Desperdiçamos o nosso tempo com coisas que não correspondem ao nosso propósito, ao propósito da encarnação de cada um. E muitas vezes valorizamos as coisas e as pessoas quando não mais os temos, como o caso do Ângelo, quando não há mais tempo. Não podemos controlar o tempo. Ele segue seu próprio ritmo, mas podemos utilizá-lo a nosso favor. E devemos utilizá-lo a nosso favor, aproveitando-o conforme nossas necessidades, do ponto de vista de espíritos imortais. O Ângelo permanece um tempo depois de desencarnado, preso às suas recordações e arrependimentos, até que ele recupere em si a lembrança da semente do amor que havia nele. E foi essa lembrança que o tirou do estado de inércia, que o despertou para a sua realidade, para as possibilidades futuras. Então, ele escreve para Ana, sua antiga companheira, assumindo seus equívocos e compartilhando com ela as suas descobertas. E a carta do Ângelo para sua querida Ana nos leva a refletir: o que estou fazendo com meu tempo na Terra? Será que estou utilizando adequadamente, valorizando este presente, essa dádiva divina? Ou estou adiando as coisas importantes para mais tarde? Para quando os filhos crescerem, para quando eu me aposentar, para quando eu ganhar na Mega Sena? E eu termino o comentário dessa carta com a oração da serenidade, atribuída a Francisco de Assis, que é uma excelente reflexão também. Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz na outra. Amém. Muito obrigada por assistirem ao nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer mais deste nosso trabalho, para ouvir mais histórias psicografadas, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.